Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos explorar um pouco sobre a engenharia cognitiva no processo de design de interação, na questão da experiência do usuário e na interação humano-computador. Vamos lá! É importante que a gente conceitue cognição como um processo pelo qual se pode adquirir conhecimento e aplicam suas teorias na compreensão das capacidades e limitações da mente dos usuários. Então, a ideia básica é que modelos cognitivos que descrevem os processos e estruturas mentais, como recordação, interpretação, planejamento e aprendizado, podem indicar para pesquisadores e projetistas quais as propriedades que os modelos de interação devem ter, de maneira que a interação possa ser desempenhada mais facilmente pelos usuários. A engenharia cognitiva foi concebida por Donald Norman em 86, como uma tentativa de aplicar conhecimentos de ciência cognitiva, psicologia cognitiva e fatores humanos ao design e à construção de sistemas computacionais. O objetivo, dessa construção, dessa concepção, era entender os princípios fundamentais da ação e do desempenho humano relevante para o desenvolvimento dos princípios de design. E também elaborar sistemas que sejam agradáveis de usar e que engajem os usuários de forma prazerosa. Em resumo, o que Norman visava entender eram as questões envolvidas no design de sistemas computacionais e mostrar como fazer melhores escolhas de design, porque muitas vezes uma determinada melhoria em um aspecto leva em uma piora, em uma consequência negativa em outro. E na base da engenharia cognitiva está a discrepância entre os objetivos expressos psicologicamente e os controles e variáveis físicos de uma tarefa. Como assim? Uma pessoa inicia com objetivos e intenções, que são variáveis psicológicas, porque existem apenas na mente da pessoa e se relacionam diretamente às suas necessidades e à sua situação atual. Entretanto, a tarefa deve ser realizada em um sistema físico, com controles físicos a serem manipulados, resultando em mudanças nas variáveis físicas e no estado do sistema. Assim, uma pessoa precisa interpretar as variáveis físicas, em termos relevantes aos objetivos psicológicos, e precisa traduzir as suas intenções psicológicas em ações físicas sobre os controles e mecanismos do sistema. Isso significa que deve haver um estágio de interpretação que relaciona as variáveis físicas e psicológicas, assim como funções que relacionem a manipulação das variáveis físicas e a mudança resultante nesse estado físico. E Norman percebeu que, a partir dessas questões de manipulação das variáveis, existiam basicamente três questões: problemas relacionados ao mapeamento, a compreensão de como funcionam as variáveis físicas, de como manipular essas variáveis físicas, problemas relacionados à dificuldade de controle e dificuldade de avaliação, que é para o usuário identificar se o resultado que ele desejava antes de iniciar aquela tarefa foi realmente obtido. E para melhor caracterizar o papel dessas questões de mapeamento, controle e avaliação na interação humano-computador, ele elaborou uma teoria da ação, que nada mais é do que uma abordagem de projeto centrada no usuário, que estuda os fenômenos que ocorrem durante a interação de um usuário com um artefato cognitivo. A questão do design ser centrado no usuário, é focar que o designer precisa entender o processo através do qual o usuário interage com a interface do sistema. E foi para colaborar nessa compreensão que a teoria da ação foi proposta por Norman. Mas antes de explorar a teoria da ação mais profundamente, é interessante ainda perceber, em relação ao design centrado no usuário, que existem vários modelos mentais envolvidos nesses cenários. Porque nós temos um designer, e eu gosto até de enfatizar que não é só o designer, existe toda uma equipe de desenvolvimento envolvida nisso.
E esse designer tem lá o seu modelo mental de como deve ser aquele sistema. Ao receber os requisitos, ao receber as especificações do que é o sistema, de qual é o domínio da tarefa, de quem é o seu usuário, praticamente em modo automático a gente vai começando a moldar o nosso modelo mental, né? Que é uma soma até entre o modelo de tarefas que a gente já conhece, em torno de outros sistemas que a gente já usou ou desenvolveu, e o modelo de usuário que a gente está recebendo, que a gente está ouvindo. E a soma disso dá o modelo final, que é o modelo que será implementado, o modelo de design. É preciso chamar a atenção que o usuário, né, já possui um modelo de uso. Na hora que ele tem lá aquela demanda para a utilização de um sistema, para a realização de um problema, para a execução ou automação de uma tarefa, ele já tem um modelo de utilização de como seria legal ele utilizar aquele sistema. Mesmo que seja um modelo confuso, mas ele já tem um modelo de uso, ele já tem uma expectativa, uma intenção relacionada àquela utilização, né, de como ele vai interagir com aquela interface, com aquele sistema. E é esse modelo de uso que permite ao usuário formular suas intenções, seus objetivos, organizar os comandos e funções do sistema para tentar fornecer os requisitos para o designer. E isso alimenta o modelo do designer. No entanto, não é só isso. Não adianta a gente achar que o designer não vai ser influenciado por outras questões, porque vai, né? É meio que até automático. Quando a gente recebe uma demanda de implementação de sistema, quando a gente recebe as especificações de requisitos, quando a gente conhece o domínio da tarefa ou o próprio usuário, a gente já vai criando um modelo mental de como aquelas tarefas poderiam ser executadas, com base nas nossas experiências de uso, com base no que a gente já desenvolveu, no que a gente já conhece de solução, a gente vai montando um modelo de tarefa. E esse modelo de tarefa, ele é somado ao que a gente recebe do usuário, né? O modelo de uso. Isso significa que a gente está influenciando também o processo de design, é isso que eu quero enfatizar para vocês. Não é um processo totalmente imparcial. Então, o modelo que será implementado, o modelo de design, ele acaba sendo uma soma, né, entre o modelo de tarefas que os designers, que a equipe no geral de desenvolvimento traça, e o modelo que o usuário tem da sua tarefa. Só que o problema é justamente a gente ignorar essa influência. É a gente achar que isso não acontece, achar que só o usuário tem influência. É importante que a gente enalteça a importância do usuário e faça essa comparação, né? Até que ponto esse modelo que está sendo feito, esse modelo final de design, está sendo realmente coerente com o que está sendo solicitado, proposto pelo nosso usuário final. Porque se o design é centrado no usuário, a ideia é que a opinião, as demandas dele são as prioridades, né? É o fator mais importante do processo. Então, o que deve acontecer, né, é existir essa priorização, existir essa relação de prioridade em relação ao usuário, mas sem desconsiderar que existe influência da equipe. Porque se a gente desconsidera esse fator de influência, acaba que negligenciando, porque ele vai acontecer de qualquer forma, né? Nós somos seres humanos, o sistema está sendo desenvolvido por pessoas, e as pessoas carregam experiências. Do mesmo jeito que o usuário carrega experiência, o designer também carrega experiência. Então, é importante saber lidar com essas experiências, justamente para conseguir enaltecer o fator principal do design, que nesse caso, né, seria o usuário. Mas, partindo para a teoria da ação, né, ela define que a interação usuário-sistema é desempenhada num ciclo de ação que envolve dois golfos a serem atravessados. O golfo de execução e o golfo de avaliação. Eu vou explicar passo a passo para vocês. Então, o ciclo se inicia na fase de execução, quando um usuário estabelece um objetivo de alto nível, ou seja, um estado do mundo que ele deseja alcançar
através da interação com o sistema. Poderia ser realizar uma busca poderia ser realizar uma consulta, emitir um relatório, realizar um cadastro de usuário. É o fim desejado por ele ao término dessas tarefas. Uma vez estabelecido esse objetivo, o usuário precisa formular sua intenção, que é a decisão de agir em direção a esse objetivo. Então, vai ser estabelecendo um subobjetivo, submetas, que ele vai poder alcançar diretamente através do uso do sistema. E ao formular essa intenção, o usuário escolhe a estratégia para alcançar o objetivo. É a etapa de especificação da ação. E é interessante perceber que essa especificação vai ser influenciada não apenas pelo seu próprio objetivo, mas também pela experiência com aquele sistema e com outros sistemas que esse usuário já possui. Então, nessa fase, ele vai definir um passo a passo, um roteiro de utilização, do que ele vai fazer para conseguir sair do estado em que ele se encontra, naquela interface, naquele sistema, e chegar ao estado final, que é a execução da sua tarefa. Então, finalizada essa etapa de especificação, o usuário já vai ter criado uma representação mental, de quais ações serão necessárias para que ele saia do estado em que ele se encontra naquele sistema, da tela que ele se encontra, da interface que ele se encontra, para chegar ao ponto final, ao que ele deseja alcançar, a tarefa que ele pretende executar. E assim, ele já está pronto para ir para a última etapa do golfo de execução, que é exatamente colocar em prática essa representação mental que ele criou. É a etapa de execução das ações planejadas. Então, é o momento que ele vai, de fato, manipular o sistema, utilizar os botões, os dispositivos de entrada e saída, onde ele vai, de fato, fazer uso do que tem disponível e que seja necessário para que ele consiga atingir aquela intenção, aquele objetivo que ele traçou no início. E a cada ação executada, o sistema modifica seu estado. Ele atualiza sua interface, ele deve fornecer um feedback, ele vai refletir um novo estado de resposta. E é nesse momento que o usuário já começa a sua fase de avaliação. Então, já dá início ao outro golfo, que é o golfo de avaliação. Esse golfo ele tem início pela percepção, é a primeira etapa. E essa percepção muitas vezes tem início justamente com essa mudança de estado da interface. Caso o sistema não realize nenhuma mudança na interface, ou faça uma mudança imperceptível para o usuário, ou demore muito, o que o usuário vai perceber é uma ausência de resposta. E isso vai influenciar negativamente já na sua próxima etapa da avaliação, que é a interpretação. Porque após perceber o novo estado da interface, o usuário inicia uma atividade de interpretação, na qual ele busca um significado, uma compreensão em relação a esse novo estado. Essa interpretação ela é guiada pelos mapeamentos que o usuário tenha feito entre as variáveis mentais, entre os interesses daquele usuário e as variáveis físicas, o que ele realmente executou no sistema. E uma ausência de resposta geralmente é interpretado como nada aconteceu, como não deu certo, como se ele tivesse feito alguma coisa errada ou como se o sistema não funcionou adequadamente. E a partir disso, finalmente o ciclo se fecha com a última etapa do golfo de avaliação, que tem exatamente esse nome, avaliação, onde se avalia o novo estado do sistema, tal como foi interpretado, comparando com o estado desejado. Então, ele vai analisar se o que ele está observando naquela interface corresponde ao que ele tinha traçado com a intenção formulada, com o objetivo que ele tinha indicado como almejado. E o resultado dessa avaliação determina se as ações realizadas contribuíram para o usuário se aproximar do seu objetivo ou não. E o resultado da avaliação determina se as ações que ele realizou contribuíram para o usuário se aproximar do seu objetivo ou não.
E é nesse ponto que eu gosto sempre de enfatizar a importância do feedback, a importância de apresentar para o usuário, mesmo que tenha acontecido algum problema, mesmo que ele tenha executado alguma coisa de errado, ou mesmo que o sistema tenha se comportado de maneira incorreta por qualquer motivo, tenha acontecido algum erro de sistema, é importante que o usuário saiba disso, que ele receba uma resposta, que ele receba um feedback. A operação não foi realizada, aconteceu um erro tal, tal, tal. Então, é importante a gente indicar para o usuário o que aconteceu, porque só assim ele vai conseguir, inclusive, reavaliar o que... Só assim ele vai conseguir, inclusive, reavaliar as especificações que ele fez de tarefa, né, dos passos que ele definiu, e corrigir se ele tenha feito alguma coisa errada. Ou mesmo perceber que, não, o problema não foi nas minhas ações, o problema não foi na maneira que eu executei. É esse sistema que está realmente com uma falha, com um bug, que está com algum problema. Então, esse feedback é essencial para não causar frustração no usuário final, para que ele perceba o que aconteceu. Se ele conseguiu atingir o objetivo, mostra para ele. E se ele não conseguiu atingir o objetivo, por que ele não conseguiu? Qual erro aconteceu? O que o distanciou dessa tarefa? Então, representar minimamente esses erros de maneira compreensível para um usuário final, para um usuário leigo, para que qualquer pessoa consiga compreender, é bem importante para facilitar esse percurso novamente na teoria da ação, né? Para que ele consiga entrar de novo no Golfo e finalizar a tarefa da maneira adequada agora. Esse feedback é fundamental, porque a recomendação é que ele volte, né? Caso ele não tenha... A recomendação é que, se ele não atingir o seu objetivo, é que ele execute as tarefas novamente, é que ele verifique sua intenção, especifique as etapas mais uma vez, e assim sucessivamente. Só que se ele não sabe o que fez de errado, se ele não sabe qual foi o problema que aconteceu, dificultamos, né? Estamos dificultando muito a vida do usuário, a experiência dele ao utilizar aquele sistema. Então, esse não é o nosso papel. O nosso papel é facilitar, é melhorar essa experiência, é garantir que ele vai conseguir executar as suas tarefas da melhor forma possível, da maneira mais agradável, rápida e intuitiva possível. Então, feedback é a chave, é muito importante. Então, a equipe, né, os designers do sistema, eles devem tentar abreviar os golfos de execução e de avaliação que precisam ser atravessados pelo usuário, a fim de reduzir os problemas que ocorrem durante a interação. E, nesse sentido, o mapeamento adequado é fundamental, né? Conseguir compreender o funcionamento, fazer uso dos princípios de design de interação vão ajudar muito nessa abreviação desses golfos. E é em meio a tudo isso, né, que a engenharia cognitiva considera 3 modelos. 2 modelos mentais e um modelo físico. O modelo do design, ele é conceitual e ele descreve a lógica do funcionamento do sistema que vai ser construído. Ele deve se basear em tarefas, em requisitos, nas capacidades, na experiência do usuário. Deve considerar também as limitações, né, dos mecanismos de processamento de informação, nas limitações de recursos, de memória, enfim. E o modelo físico, né, que é a imagem do sistema, corresponde ao executável, né, que é desenvolvido com base no modelo conceitual do design, e é a partir desse que os usuários elaboram seus modelos conceituais. Só que eu gosto sempre de ressaltar essa questão das experiências anteriores do usuário, sabe? Às vezes, quando o usuário pretende usar um sistema, mesmo que ele nunca tenha usado, ele já vem com uma imagem, né, um modelo mental de como seria. Então, teoricamente, o modelo do usuário também é conceitual e é construído durante a sua interação com o sistema, né? Então, ele resulta da interpretação dessa imagem que ele teve do sistema que foi usado, do executável, do modelo físico. Então, tudo que o designer construiu, que a equipe de desenvolvimento construiu como imagem do sistema, vai auxiliar ou prejudicar
essa visão, essa interpretação do usuário. Só que eu gosto sempre de enfatizar que o usuário também possui suas experiências anteriores. Mesmo antes do usuário já ter contato com aquele modelo físico, ele já vem com suas experiências, ele já vem com suas preferências, ele já vem com suas expectativas de como utilizar aquele sistema. Então, tem lá um e-commerce da loja tal. Mesmo que você nunca tenha usado aquele e-commerce em particular, mas você já vem com expectativa de como funciona, você já vem com uma visão, né, o seu modelo mental de, eu já sei, vai estar as coisas desse lado, eu vou botar no carrinho assim, eu vou escolher tal jeito e vou fechar a compra. Você já tem a sua expectativa de uso, porque você já usou outros sistemas que, teoricamente, devem se parecer com ele. Então, eu não gosto de direcionar que o modelo do usuário ele é elaborado só a partir do uso do sistema. Eu acho que desde o momento que o usuário teve a sua expectativa de uso, definiu a sua intenção, disse assim, eu preciso usar tal sistema para fazer tal coisa, ele já começou a definir o seu modelo de utilização. Ele já começa a criar uma expectativa de como vai ser aquela utilização, de como vai ser fácil ou difícil, de como vai executar cada tarefa. Então, isso também vai gerar influência na sua interpretação, na sua avaliação. Porque o julgamento que ele vai fazer da interpretação desse sistema vai vir carregado dessas expectativas, dessas experiências que ele já possui, enfim. Então, mas eu acho que é importante a gente enfatizar, sim, que o objetivo da equipe de desenvolvimento, do design, é estabelecer um modelo conceitual que seja compatível, né, com as experiências do usuário, que seja compatível com o modelo de interação que aquele usuário pretende ter. E para isso nós temos que produzir uma imagem do sistema, uma interface consistente, padronizada, intuitiva, para garantir essa facilidade de percepção, interpretação por parte do nosso usuário. Quanto mais a gente conseguir aproximar, né, o nosso modelo mental, né, de quem está desenvolvendo as interfaces, com o modelo mental dos usuários finais, mais fácil vai ser esse processo de uso, esse processo de adaptação. Menos dores nós perceberemos nos usuários finais. E, por fim, destacar ainda, né, que esse foco da engenharia cognitiva se concentra muito nesses processos psicológicos do usuário, e o trabalho do designer, quando foca na engenharia cognitiva, se torna muito desafiador por conta do público heterogêneo que a gente tem recebido ultimamente, né? O nosso público tem sido cada vez mais diverso. Eu deixo isso sempre muito claro para os nossos alunos. A gente tem que atender cada vez mais pessoas diferentes, cada vez mais expectativas, preferências e demandas diferentes. A acessibilidade precisa ser falada, comentada, discutida e abraçada, né? A gente precisa atender a esses públicos de todas as formas. Então, é preciso compreender essas características, essas necessidades, essas atividades que envolvem e dar possibilidades nesse sentido para que um usuário que tem pouca experiência consiga se beneficiar de uma interface muito simples, de uma interface que seja pontual e que está lá e ele rapidamente fez. E um usuário que também tem lá um conhecimento mais específico, já é especializado, já tem uma expertise naquele uso, tenha uma interface eficiente, que ele consiga fazer as coisas mais rapidamente. Então, é um desafio, né, conseguir fazer uma interface flexível nesse sentido, né, que dê liberdade para um usuário experiente, para que ele consiga fazer as coisas mais rapidamente, mas que também consiga acolher usuários iniciantes, para que eles consigam aprender a usar e, inclusive, né, construir a sua expertise, aprender a utilizar cada vez mais rapidamente essas interfaces. Então é isso. Engenharia cognitiva é um tema muito pertinente para quem vai desenvolver interfaces, para quem busca melhorar essa entrega, né, para os usuários finais. Espero que vocês tenham compreendido o potencial, tenham compreendido os conceitos, tudo direitinho, que eu vou tentando esclarecer para vocês. Comenta aí o que vocês acharam e se ficou alguma dúvida também, que eu posso ir tentando esclarecer para vocês, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.